Prezados internautas do site Crônica e Arte, vemos nestes últimos anos um clamor público no sentido de se acabar com o auxílio reclusão, falando que esse auxílio reclusão é um absurdo diante de uma população trabalhadora que, trabalhando, muitas vezes não tem esse salário que o preso recebe. Infelizmente, embarcam nessa onda alguns jornalistas até de renome que acabam falando asneira sem saber o que realmente é o auxílio reclusão. Até parece que este é um tipo de pensamento que vem de um desdobramento da ideia de um fetiche à prisão que existe no Brasil. Esse fetiche à prisão ele foi bem assinalado pelo jurista Tales Castelo Branco em sua obra Da Prisão em Flagrante. Nesta mesma linha, tramita um projeto no Senado Federal, que está com a relatoria desde o último dia 22 de julho, que visa destinar 30% deste salário que o preso recebe, deste auxílio reclusão que o preso recebe, para os familiares da vítima. Mas, afinal de contas, o que é um auxílio reclusão? O auxílio reclusão, ele foi criado durante a formação do INSS para que o contribuinte do INSS, ou seja, aquela pessoa com carteira assinada ou que autônomo contribuísse com o INSS, se ele fosse preso e condenado tanto à detenção ou à reclusão, os seus familiares não caíssem na miséria. Mas vejam e se atentem que se trata do prisioneiro condenado, desde que esse prisioneiro condenado seja um contribuinte do INSS. Portanto, só tem direito ao auxílio reclusão aquela pessoa que trabalhava com carteira assinada ou que, como autônomo, contribuísse com a Previdência. Os demais não têm esse direito. Ao contrário do que fala a grande massa de jornalistas que embarca numa onda que eu não sei de onde eles tiraram tanta, entre aspas, me desculpem a palavra, asneira. E além de estar como contribuinte do INSS, ele tem que ser contribuinte há mais de 24 meses. Então, se ele pegou um emprego 12 meses antes de ser condenado, ele não tem direito ao auxílio reclusão. Ele tem que ter uma carência no INSS de 24 meses de contribuição. E aí, depois desses 24 meses, se acontecer uma prisão e condenação, a detenção ou a reclusão, os seus familiares têm direito. Vejam que é toda outra coisa do que fala essa enxurrada que, como papagaio, na internet, fala uma besteira uma em cima da outra. Então, vamos com calma. O pior de tudo é que tramita esse projeto no Senado Federal, querendo tirar 30% desse auxílio reclusão. Ora, se o auxílio reclusão ele só pode ser dado ao condenado de baixa renda, então tem mais essa ainda. O condenado, além de ser contribuinte do INSS, ele tem que ser de baixa renda, porque senão ele não tem direito ao auxílio reclusão. E sendo assim, esse projeto que tira 30% para dar aos parentes das vítimas, para atender ao clamor público, para atender ao fetiche à prisão que nós temos no Brasil, está querendo dividir a miséria que a família vai receber enquanto o pai estiver preso, o beneficiário estiver preso, o beneficiário do INSS. Se alguém quiser assistir a família da vítima, tem outros métodos de fazer isso, tem outras leis, tem tanta Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa isso e Bolsa aquilo, seria necessário outra questão, mas não essa. Por quê? Porque esse benefício do INSS, ele é dado nessas condições que eu disse. Tem que ser contribuinte do INSS há mais de 24 meses antes da condenação e ainda tem que ter baixa renda. Mas por que isso? Quando o INSS foi criado, nós tínhamos aqui uma legião de pessoas que trabalhava, a família contava com o trabalho dele. Quando ele era condenado a alguma coisa, a família caía na miséria. Às vezes, os filhos iam para a casa de parentes, dos avós, dos tios, tios distantes,
separava por 2, 3 anos esses filhos, até que o pai saísse e conseguisse emprego de novo e reunisse a família. Então, para não desalojar a família de um trabalhador que foi condenado, de um contribuinte autônomo que foi condenado, se criou esse auxílio. Isso é o auxílio reclusão. Nós não podemos, por causa de um clamor público, achar que o preso, porque ele é preso, porque ele foi condenado, porque ele está recluso num presídio, porque ele é detento, ele é um ninguém. A prisão retira a liberdade do preso, não tira a sua dignidade, não pode tirar a sua dignidade. É esse o problema fundamental da prisão no Brasil. Se quer tirar a dignidade do preso, como se ele fosse um miserável que não merece mais nada porque cometeu um crime. E vocês que me ouvem, vocês esquecem um princípio em direito penal que fala o seguinte: qualquer pessoa em sociedade pode cometer um homicídio, que é o pior dos crimes. Pode não roubar, pode não falsificar nada, pode não corromper nada, mas o homicídio ninguém pode falar que não vai cometer. Depois, se foi por nervosismo, se foi numa legítima defesa, isso vai para o tribunal. Mas que alguém pode matar outra pessoa, qualquer um em sociedade. E esse é o maior medo que um ser humano devia ter. Qualquer pessoa dessas que estão me ouvindo podem um dia cometer um homicídio. Cabeça quente, bebida, ciúmes e tantos outros motivos. Então, cuidado com o fetiche à prisão. O fetiche à prisão só causa injustiça. Então, dentro do que eu falei, o auxílio reclusão não deveria ser tocado por esse projeto, não deveria ser alterado. O que deve se fazer é outra coisa. O que deve se fazer em sociedade, e que deve preocupar senadores, deputados, presidente da República, qualquer que seja ele em exercício, governador, prefeito, vereadores, é trazer a sociedade para uma normalidade. O crime é normal que aconteça em sociedade. O grande problema é que nós temos um alto índice de criminalidade acima dos padrões tolerados. Não existe sociedade sem crime, como se fala em direito penal. Não existe sociedade sem crime. Então, o que se tem a fazer é abaixar, de alguma maneira, essa tensão social que existe, esse radicalismo que existe, essa idiotice que existe, essa violência banal que existe. Como fazer isso? Bom, Dostoiévski nos dá um caminho. Ele fala que o coração humano é o campo de batalha entre Deus e o demônio. Então, quando o demônio domina o ser humano, no coração, domina a batalha, o ser humano tende ao mal. Quando Deus domina o coração humano, o ser humano tende ao bem. E não existe o mal e o bom, como se fala por aí. Ele é do mal, ele é do bem. Isso não existe. O ser humano tem o mal e o bem dentro dele mesmo. E aí, quem vencer a batalha vai fazer o ser humano ou ir para o lado errado ou ir para o lado certo. O Dostoiévski ainda fala também em sua obra o seguinte: na ausência de Deus, toda perversão é permitida. Então, um dos parâmetros para se colocar a sociedade no rumo certo é fazer com que as pessoas tenham um pouco de religiosidade. Não importa aqui a denominação religiosa que a pessoa use: candomblé, umbanda, catolicismo ortodoxo, catolicismo católico apostólico romano, protestantismo, os metodistas, a Assembleia de Deus, tem que ter um norte. Quem visa a vida eterna e sabe que vai ter que prestar contas na sua religião com um Deus, com alguma coisa, se for outra religião, ele vai pensar duas vezes. Como fala o Dostoiévski, o coração humano é o campo de batalha entre Deus e o demônio.
Então, o que se deve fazer no Brasil atualmente é, primeiro, criar uma justiça maior e mais célere, fazendo com que as pessoas acreditem mais no judiciário. Porque esse é um outro problema. Quando as pessoas não acreditam no judiciário, ela vai chutar e bater em qualquer um, porque ela sabe que vai pagar uma cestinha básica e tudo bem. Essa é a mentalidade que se criou nos últimos 10 anos. A suspensão do processo em crimes menores, o pagamento de multa em crimes de menor potencial ofensivo, como se fala juridicamente, porque o crime de menor potencial ofensivo redunda, muitas vezes, ou em pagamento de cesta básica, ou em suspensão do processo mediante algumas condições. Só que isso colocou na cabeça de parte da população que o judiciário não pune mais. Esse é um lado. O outro lado que se tem a fazer é uma cadeia de gente. Me desculpem os governantes, mas o que nós temos no Brasil, com raríssimas exceções, é uma pocilga de tão lotada que é a cela. Isso diz respeito a qualquer questão sociológica para fazer com que o preso, durante a sua prisão, reflita no erro que cometeu. Porque é claro que a cadeia em si não vai reeducar ninguém, mas durante o afastamento da prisão, que a prisão provoca, o preso tem que ter em mente o crime que ele cometeu e como ele tem que fazer para melhorar e sair para a sociedade de volta, porque ele vai sair de volta. Nós não temos prisão perpétua, como imaginam alguns. Mas essas questões que eu estou falando agora são questões para um outro tema, para outros vídeos que eu vou falar aqui, ou que eu vou procurar fazer entrevistas, se for possível fazer entrevista, porque as pessoas que podem muitas vezes dar entrevistas são ocupadas e eu não consigo falar com aquela pessoa que realmente tem capacidade de falar por causa da ocupação dela, certo? Mas eu conseguindo, eu quero fazer umas entrevistas mostrando esses ângulos da sociedade. A superlotação carcerária, porque muita culpa da superlotação carcerária, e que vai redundar nesse fetichismo à prisão, é dos prefeitos que não querem um cárcere lá na cidade dele. Isso não pode acontecer. Ele não pode interferir assim na administração penitenciária. Então são questões essas outras que seria interessante modificar, ao invés de modificar a questão do auxílio reclusão. O auxílio reclusão é um método, como eu disse antes, de se amenizar a pobreza em que a família do trabalhador que foi condenado, ou do contribuinte do INSS que foi condenado, se ele é de baixa renda, amenizar a situação que ela vai ficar quase que em situação de pobreza. Já é de baixa renda e ainda com um parente preso, aí vai para a miséria, vai para a favela. Muitas vezes vai acabar se envolvendo em crimes para tentar sobreviver, mas isso também são outras questões. Por enquanto eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos e até um próximo vídeo.